hoje, Senhor, para a glória do Teu nome, que seja uma bênção, Deus. Nós queremos Te ouvir através da vida dela. Fala conosco, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Vocês estão felizes com o Senhor Jesus? Amém. Não, na verdade foi muito fraco, né? Vocês estão felizes com o Senhor Jesus? Amém, glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos dar início a uma nova sequência de ministrações aqui na igreja, que fala sobre a obra de Cristo. E eu estava orando ao Senhor e Ele me deu a direção de compartilhar com vocês essa manhã sobre a mensagem da cruz. Sobre a mensagem daquilo que a cruz nos mostra, sobre aquilo que a cruz nos revela. Eu creio que hoje você vai sair daqui com uma nova perspectiva sobre isso. Amém? Eu vou tentar ser cirúrgica aqui nessa manhã, até por conta do calor. Quem está com calor aqui? Eu sei que foi falado para a gente não cantar música de fogo, faz o fogo descer, mas eu não sei não, hein? Aquilo que o Senhor quer gerar aqui nessa manhã. Mas eu creio que existe algo que o Senhor deseja falar e comunicar aos nossos corações sobre a mensagem da cruz. A gente precisa lembrar com exatidão aquilo que a cruz nos revela. A obra do Senhor de forma plena, de forma integral. A gente percebe nas Escrituras o Senhor falando ao povo: lembrem-se de tal coisa, lembrem-se daquilo que eu fiz no Egito, lembrem-se da obra que eu fiz, os sinais e as maravilhas. E eu creio que nessa manhã o Senhor está nos dizendo: lembrem-se da obra da cruz, lembrem-se daquilo que eu realizei por intermédio do meu filho, lembrem-se hoje aquilo que foi consumado na cruz do Calvário. E a gente precisa então lembrar dessa doutrina que é tão importante, que é a mensagem da cruz. E eu creio, meus irmãos, que isso, falar sobre a mensagem da cruz, ela vai nos levar novamente, vai nos alinhar na posição certa. Por quê? Muitas teologias, elas têm de alguma maneira influenciado o corpo de Cristo. Prosperidade, a teologia coach, aonde coloca o homem no centro do evangelho, aonde muitas vezes massageia o ego humano, os prazeres da carne. Você é uma florzinha de Jesus, e muitas vezes nós vemos isso influenciando a igreja de Cristo. Porém, quando nós olhamos a mensagem da cruz e buscamos entender de forma plena, a gente percebe que o homem não está no centro, porém é o Filho do homem que é revelado. E eu creio que hoje, nessa manhã, o Senhor está nos alinhando, realinhando a gente nesse lugar, nos tirando do centro do evangelho. Nos tirando do centro, ali realmente somos agraciados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas eu preciso dizer algo: Cristo morreu para que nós tivéssemos comunhão com o Senhor. Para que Cristo revelou o Senhor Deus. Então tudo aquilo que nós vemos da obra redentora, aquilo que Cristo realizou, é para que nós tivéssemos relacionamento com Deus Pai, para que Deus fosse glorificado no Filho e manifestado nas nossas vidas. Então não se trata de mim, não se trata daquilo que eu faço, não se trata do meu coração no centro do evangelho, senão aquele que merece, o Senhor Jesus. Você está entendendo? Se nós deixarmos então de falar sobre essa doutrina, de pregar constantemente, martelar nessas verdades do reino de Deus, nós vamos possivelmente viver algo raso e sem valor com Deus. A gente vai estar suscetível a distorcer princípios e valores. A gente vai estar suscetível a cair no engano, na presunção e no orgulho. Como eu falei, nunca foi sobre a humanidade no centro, senão o próprio Deus. E a cruz aponta para isso. A cruz aponta para esse lugar. Quando a gente fala sobre cruz, meu irmão, eu não estou falando do madeiro em si. Eu não estou falando de você carregar no colar um crucifixo. Não estou falando da cruz que às vezes está estampada na camiseta.
Mas eu estou falando de algo por trás que revela verdadeiramente o coração de um Deus que amou de tal modo, de tal maneira a sua criação. Existem muitas pessoas, né, não sei, espero que não aqui nessa igreja, né, que pessoas que assistem filmes de terror. E às vezes quando você vê um filme de terror, você vê lá uma pessoa que precisa ser exorcizada e vai lá o padre se tremendo com a cruz. É ou não é? Você já assistiu isso ou não? Não? Mas você já deve saber, né? Espero que vocês não assistam mesmo, porque não edifica em nada e, enfim. Mas também existe aquelas pessoas, né, que vendem pedaços de madeira, falando que aquilo era cruz, como que apenas um madeiro trouxesse autoridade. Mas não é sobre isso. A cruz está vazia. A cruz está vazia. Então não é sobre o crucifixo que eu carrego no meu pescoço, senão a cruz que entrou dentro do meu coração. Não é sobre aquilo que eu carrego na estampa, senão eu abandonei, neguei a mim mesmo, carreguei a minha cruz no lombo e segui a Jesus. É sobre isso. E a gente não pode negligenciar e deixar de falar das coisas que apontam para o Cristo. Meus irmãos, gostaria de abrir com você 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 24. A gente vai ler. Diz assim: pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador dessa era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo pela sua própria sabedoria não o conheceu. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos quem? Não, o Cristo que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o quê? Vamos lá de novo. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aqui Paulo, meus irmãos, ele está falando aqui a igreja de Corinto. E havia ali realmente um contexto um pouco delicado, aonde estavam distorcendo esses princípios. Os judeus, eles estavam buscando por sinais milagrosos, miraculosos. E os gregos, eles estavam trazendo ideologias, mentalidade grega, filosofias distorcidas sobre a verdade do Evangelho, sobre Cristo. Mas o Senhor Deus ofereceu Cristo crucificado. E Paulo, ele está afirmando isso. Eu não estou indo mais a vocês da forma que vocês esperam, judeus. Eu não estou indo através dos sinais e das maravilhas, senão expondo a vocês aquele que morreu crucificado e opera através do poder do Senhor. Eu não estou mais indo através de filosofia, com palavras persuasivas, com uma filosofia para te convencer, se não expondo o poder de Deus. Eu quero que você grave muito profundamente essa palavra, poder de Deus. Aqui a raiz da palavra, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pesquisar a raiz da palavra. É um hábito que para mim clareia muito a minha mente. Ele fala sobre o dunamis, algumas variações.
E o que é? É o poder manifesto de Deus. É o poder explosivo do Senhor. Então Paulo, ele está falando assim, olha, eu não estou convencendo ninguém por aquilo que vocês esperam, senão o poder de Deus revelado no Cristo. E eu acho interessante que os filósofos e os eruditos da época, eles desprezavam a mensagem da cruz, dessa época aqui. Mas ela ainda continua sendo o meio pelo qual Jesus salva. Amém? Meus irmãos, é interessante a gente olhar para a cruz e entender o por trás disso. O que a cruz simbolizava? Ela era vergonha para os judeus. Aquele que morresse através do madeiro era considerado maldito. E a cruz, o que ela simbolizava? Ela simbolizava a execução. Quando a pessoa carregava a sua cruz, ela já estava deixando exposto, explícito, a forma como ela iria morrer. E aconteceu isso com o Senhor Jesus. Ele precisou carregar a sua cruz, que era a sentença de morte sobre ele. E é interessante que talvez no nosso dia a dia, né, se fosse trazer para a parte contemporânea da história, era a mesma coisa se nós carregássemos nos nossos lombos uma cadeira elétrica, né? Uma cadeira, né? Alguns países têm ainda sentenças de morte, dependendo do delito e da gravidade. Então era a mesma coisa para nós se nós estivéssemos feito erros, pecados, estivéssemos pagando por algo e nós estivéssemos carregando a cadeira elétrica, né? Aqui nos lombos. E isso foi o que aconteceu com Cristo. Porém, muitos negavam isso exatamente por esse motivo. Por ser vergonha. Por ser vergonhoso. Então, como eu falei, a cruz ela simboliza esse objeto de execução. Mas a mensagem, a pregação dessa verdade da mensagem vai muito além daquilo que é da prática por trás. Ela é muito mais profunda, como eu falei. E a gente precisa entender então a mensagem da cruz. É a mesma coisa, meus irmãos, vamos pensar. Eu ganhei um carro. Porém, eu não sei ligar esse carro. Eu não sei manobrar, eu não sei engatar as marchas, eu não sei fazer nada desse carro. Porém, foi um presente. Amém? Tá todo mundo aqui comigo? Esse presente vai ter utilidade para mim, sim ou não? Não, não vai. E muitas vezes nós, na igreja, entendemos o que a cruz significa, entendemos sobre a obra consumadora, mas muitas vezes nós estamos lidando com esse presente da mesma maneira. Porque sabemos da mensagem da cruz, sabemos o que ela significa, sabemos de toda a história, ainda mais na Páscoa. Nossa, na Páscoa é a data para nós falarmos sobre isso. Porém, sabe o que vai acontecer se eu não entender, usufruir daquilo que já foi garantido na cruz do Calvário? Vai ser como um presente que foi dado a mim e eu não sei usar. É muitas vezes por isso que não vemos sinais com muita mais evidências nos dias de hoje. É por isso que muitas vezes vemos pregações vazias saindo e sendo liberadas do púlpito. É por esse motivo que vemos adoração, uma adoração sem essência, porque nós não entendemos de verdade a mensagem da cruz. E nós tratamos ela de uma forma muito leviana. Como um presente que nos foi ofertado, como um presente que nos foi dado. Porém, nós não conseguimos alcançar a plenitude disso, porque nós não entendemos. E eu creio que nessa manhã existe algo que o Senhor está fazendo e Ele quer te garantir isso. Amém? Aquilo que Cristo realizou na cruz, Ele só terá impacto na minha vida se eu compreender e entender o que ela disse e me apropriar dessa verdade. Então eu preciso entender sobre a mensagem da cruz. Eu preciso compreender sobre as verdades da cruz. E eu preciso então me apropriar daquilo que Cristo já conquistou. Efésios fala que o Senhor nos abençoou com toda a
fonte de bênção espiritual. E por que muitas vezes nós estamos quebrando a cabeça? Por que muitas vezes ainda estamos lutando contra os pecados, se Cristo já venceu ele na cruz? Sabe por quê? Porque nós entendemos com a nossa cabeça, mas a cruz ainda não entrou e não fincou no nosso coração. Meus irmãos, antes de eu vir para cá, eu fiz um combinado com Deus. Uma palavra foi liberada sobre a minha vida. E eu confesso que eu sou um pouco tímida em algumas coisas que o Senhor me desafia. E uma pessoa me entregou falando que Deus precisa dos loucos. E eu falei, Jesus. Mas antes de vir para cá, uma palavra foi liberada de forma específica de algo que o Senhor iria estar fazendo. Sabe o que eu fiz? Eu falei, Senhor, se o Senhor falou, agora eu vou. Senhor, se o Senhor está me garantindo, se o Senhor está me prometendo, agora eu vou, porque não vai ser eu, senão o Senhor. E muitas vezes nós não nos apropriamos das verdades do reino. Nós não nos apropriamos daquilo que Cristo já consumou. E estamos vivendo uma vida, até pensando, né, sobre a noiva adornada, eu conversei com os adolescentes sobre isso. Muitas vezes nós ainda somos uma noiva cadáver. Uma noiva que tem as vestes sujas, porque nós não nos apropriamos dessas verdades, que Cristo santifica, que Cristo ele redimiu, que Cristo ele conquistou, que o sangue dele é poderoso para curar, para libertar os cativos, para romper as cadeias. E muitas vezes nós não nos apropriamos dessa verdade. Falar sobre Cristo vai muito além de você saber quem Ele é. Mas é você ter a revelação do Cristo. A gente ontem até falou com os jovens aqui sobre o Evangelho de João. João escrevendo o Evangelho. João assinando, o discípulo muito amado. Muitas vezes a gente torce o nariz. Puxa, João estava se achando. É ou não é? João estava ali, né? Pensa os outros vendo isso. Mas sabe o que aconteceu, meus irmãos? João, ele já inicia o evangelho falando do Cristo. Ele é o verbo. No princípio ele estava com Deus. Ele é a luz. E nenhuma trevas se sobressai, mas a luz prevalece contra as trevas. João, ele já inicia o seu evangelho falando exatamente disso, de quem Jesus era. Por quê? Porque o ensinamento de Cristo não ficou apenas no nível intelectual e da razão, da filosofia, senão penetrou no seu coração e tirou todas as vendas dos seus olhos. É isso que a cruz precisa fazer comigo e com você. Arrancar de nós todas as vendas. O véu já foi rasgado. O véu já foi realmente cortado. A gente precisa buscar essa revelação. E eu gostaria de falar com vocês 2 pontos que eu creio que vão nortear o nosso entendimento. O primeiro deles, eu gostaria de abrir com vocês lá em Isaías 53. Quem achou diz amém, quem não achou diz misericórdia. Eu estou na misericórdia ainda, pera lá, meus irmãos. Isaías 53. Versículo 4. Amém? Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa do quê? Transgressões de quem? Nossas. E esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos nós fomos sarados. Todos nós andávamos
desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, a obra da cruz, ela não foi ao acaso. E ela também não é um plano que não deu certo. Mas desde realmente do início, o Senhor Deus, ele tinha todas as coisas em ordem. E a gente observa que já no Antigo Testamento, a gente já tem algumas, como posso dizer, algumas ideias que apontavam para Cristo, para aquilo que Cristo iria fazer. Abraão mesmo, quando ele foi desafiado, provado por Deus, ele foi, provado para sacrificar Isaac. E quando ele estava subindo lá no monte com o seu filho, ele falou para os seus servos: olha, fiquem aqui, que agora só eu e o menino nós vamos. E até ontem eu fui confirmar na palavra, e é interessante que ele fala para os seus servos: nós voltaremos, nós vamos retornar. Meus irmãos, Abraão, ele tinha a plena convicção de que Deus era um Deus que iria prover um sacrifício, mas não um sacrifício parcial, senão um sacrifício eterno. E essa é a obra da cruz, uma obra vicária de substituição que nos livrou da morte, do castigo que era meu por direito e gerou benefícios. Cristo venceu por definitivo a Satanás. A minha e a sua vitória, nós podemos agora andar neste lugar. Eu não sei você, quando você escuta, puxa, Tami, eu já ouvi sobre isso. Mas meus irmãos, agora não apenas ouvir sobre isso, senão andar por essa verdade. Cristo, ele levou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso pecado, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, ele foi o sacrifício perfeito, que substituiu então o castigo que era meu por ele. E por intermédio dele, agora tudo foi consumado. Tudo foi consumado. O problema muitas vezes é que não entendemos essa obra vicária, essa obra de substituição de Cristo Jesus. E ainda nos comportamos, como eu falei, como uma noiva realmente impura e imunda, andando como uma morta-viva. Se nós não entendemos profundamente a obra da cruz, nós vamos continuar vivendo para o pecado. Nós vamos continuar vivendo com enfermidades. Meus irmãos, é hora de nós andarmos por essa verdade e nos apropriarmos dessa verdade. Cristo, ele consumou todas essas coisas. Cristo, ele substituiu aquilo que era para mim. Cristo levou sobre ele. E nós precisamos então permitir que o Senhor Jesus, ele toque o nosso coração. Porque possivelmente, assim como existe na minha vida, existem áreas ainda que eu falo: Senhor Jesus, me encontra. Que a tua cruz fira o meu coração. Meus irmãos, posso dizer, quando o processo vai parar? Quando nós encontrarmos ele de verdade. Até lá, nós vamos precisar nos submetermos a isso. A cruz, então, quando olhamos para Jesus, as áreas da minha vida que precisam ser submetidas vão ser expostas. Existem muitas pessoas, até mesmo no evangelismo aquele dia, no treinamento de evangelismo. Eu conheço Jesus. Eu conheço. Até tinha 2 moças que eu falei, ela falou: viu, mas eu oro em casa. Eu tenho vida com Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter vida com Deus até cheirar como Deus.
Nós precisamos andar com o Senhor na nossa vida ordinária, até não conhecer mais a Tami, senão o Cristo que habita na Tami. Da mesma forma, quando, não me recordo, pastor, aquele capítulo, capítulo, se eu não me engano, 13, 14 de Atos, que fala que eu conheço Paulo e eu conheço o Cristo, porém, olha aí, o ponto está dizendo aqui, pessoal, que é exatamente isso que o pastor falou, que quando foram expulsar o demônio, eu conheço Paulo, eu conheço Cristo, mas você quem é? Nós precisamos entender as verdades da cruz de Cristo, ao ponto de quando nós confrontarmos as trevas, eles olharem para nós e falarem assim: eu conheço o Cristo que está em você. Eu conheço o Cristo que habita em você. E nada pode se opor, não porque é a Tami, senão o Cristo que está sendo revelado através da vida da Tami. Outra coisa, outra doutrina, outro ensinamento que quando olhamos para a cruz, ele fala é sobre a redenção. A redenção é o ato de libertar alguém mediante o pagamento de um preço. No contexto bíblico, a palavra carrega a ideia de resgatar um escravo, pagar a sua dívida e trazê-lo à liberdade. Na cruz, meus irmãos, o preço que foi pago por esse resgate, por essa liberdade, não foi ouro, não foi prata, não foi dinheiro algum, senão o próprio sangue do Cordeiro perfeito e imaculado. Hebreus fala isso, que Cristo ele é o Cordeiro perfeito. Nós éramos prisioneiros, porém agora nós somos livres. Existe uma liberdade garantida por meio do sangue do Senhor Jesus. Uma liberdade na qual o Espírito de Deus testifica no meu coração. Porque aonde o Espírito de Deus está, aí existe liberdade. Antes nós estávamos separados de Deus Pai, porém agora nós somos reconciliados com Jesus. E por eu ser reconciliado com o Senhor Jesus, eu também entendo o ministério da reconciliação. Eu entendo agora o meu papel nessa dinâmica do reino de transbordar aquilo que a cruz está fazendo no meu coração. Então não para em mim, não para na minha história, não para na minha genealogia, não para apenas na minha vida, senão um impacto que acontece pelo transbordar dessas verdades. Antes nós estávamos separados, somos reconciliados. Antes nós éramos escravos, porém agora o Senhor nos chama de filho. Essa filiação, ela é garantida também pela cruz do Senhor. Quando Jesus disse, está consumado, ele estava declarando que o preço foi pago completamente. Nenhuma dívida ficou em aberto, nenhuma corrente permaneceu forte demais. O Redentor entrou em cena e consumou todas as coisas. Meus irmãos, podem ser verdades, como eu falei, que nós já sabemos como igreja. Que nós já sabemos ali, já temos visto, já temos escutado. Porém agora são verdades que nós precisamos viver nelas. Então o erro que muitas vezes te dominava não te domina mais. Porque você entendeu que pela cruz de Cristo você foi liberto do pecado. E agora as ações que você pratica são atos de justiça. A pior coisa, meus irmãos, para nós como igreja do Senhor é perder essa identidade. Eu tenho meditado em Amós, e Amós ele fala muito sobre a justiça do Senhor Deus. E até mesmo o profeta, ele acusa o povo ali de perder realmente esse coração de praticar os frutos de justiça. Eles negligenciavam os pequenos, eles tinham balanças adulteradas, eles tinham ali, de alguma forma, um mau testemunho muito forte a ponto de Cristo, do Senhor Deus, executar juízo sobre eles.
A cruz, ela também fala sobre isso. Sobre justiça, mas também ela fala sobre juízo. E se nós perdemos essa característica de povo, de que nós fomos separados e não mais inimigos de Deus, porém agora amigos do Senhor Jesus, nós não vamos conseguir frutificar com esses frutos de justiça. Meus irmãos, você quer fazer a diferença aqui em Portugal, amém? Não é muitos. Meus irmãos, vocês querem fazer a diferença aqui em Portugal, amém? Nós precisamos entender aquilo que a cruz, a mensagem do Senhor está falando para nós nesse tempo. Não existe mais separação. Não existe mais desculpa. Porque a obra da cruz, ela tratou diretamente do pecado. Colossenses 2, 14 e 15 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles da cruz. O Senhor Jesus, Ele tratou do pecado. Ele aniquilou o pecado e as consequências dele. Agora, qual que é a nossa responsabilidade em relação a tudo isso? Ou como nós vamos usufruir de tudo isso, de todas essas verdades e princípios que nós estamos vendo? Porque muitas vezes, quando falamos dessas verdades, nós nos comportamos como a igreja de Corinto, querendo apenas os sinais ou apenas a parte filosófica da questão. Mas nós só vamos realmente alcançar essas verdades por meio da fé. Mediante da fé em Cristo Jesus. Eu acho até interessante, ontem no método indutivo, né, possivelmente vocês aprenderam. Se você começar a anotar e até mesmo destacar na tua Bíblia, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Vocês vão ver realmente esse lugar onde nós precisamos estar. E a fé, mediante a fé em Cristo Jesus. É por meio da fé, meus irmãos. E essa fé, ela não é uma fé vazia. Não é um convencimento que eu preciso. Não é um pensamento positivista. Não, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não se trata disso. Mas a fé verdadeira em Cristo Jesus, ela gera uma mudança transformadora no meu coração. Cristo, Ele foi levado por nós. O lugar que era meu. E também a palavra fala em alguns versículos, eu não trouxe eles aqui, sobre nós crermos para que nós venhamos a receber a vida eterna. Esse crer, meus irmãos, é muito mais profundo do que nós pensamos. Porque também a palavra fala que até os demônios creem e tremem diante do Senhor. Isso está lá em Tiago. Então ela precisa gerar uma transformação no ambiente, na nossa vida. E Cristo precisa ser revelado em nós. É possível nós termos então esse tipo de fé apenas para aceitar Jesus como alguém que Ele veio. Mas a fé, ela vai me fazer identificar o Cordeiro. E ela vai também me levar a esse lugar de apropriação. Apropriação por quê? Porque como lemos em 1 Coríntios, que Paulo ele foi não por uma mensagem persuasiva de palavras, senão pelo que mesmo que nós falamos no início? O poder de Deus. A fé em Cristo Jesus nos faz realmente manifestar o poder
de Deus. Meus irmãos, Efésios 1, 19 e 20, se você está anotando, diz assim: e qual é a suprema grandeza do seu poder em nós, os que cremos, segundo a eficácia da operação da sua força, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e o fez sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios, ele fala que o seu poder em nós, o mesmo poder que ressuscitou Cristo da morte. E era esse poder que Paulo estava falando para os coríntios, que ele estava indo com esse poder, esse dunamis, esse poder explosivo, esse poder que projeta, que transforma a mentalidade, rompe cadeias, faz sinais e maravilhas. E eu gostaria, eu tô falando o que eu preciso falar. Eu não estou preocupada com o horário e o quanto eu estou ministrando, se é curto ou é longo. Mas eu preciso finalizar com uma coisa. O poder de Deus que ressuscitou o Cristo da morte é o mesmo poder que está em nós. É o mesmo poder que revestiu os discípulos em Atos 1:8. É o mesmo poder. A mensagem da cruz, ela aponta sobre uma substituição. Ela aponta para uma liberdade. Mas hoje, como nós estamos usufruindo disso? Qual é a mensagem que as pessoas têm lido acerca da minha vida? Somos carta-vivas do Senhor. Estamos expressando isso? Estamos manifestando isso? Esse poder de Deus que ressuscitou o Cristo da morte é o mesmo poder que está em mim e me capacita para me tornar testemunha de Deus até os confins da terra. O poder explosivo do Senhor Jesus. Amém? E eu gostaria de convidar você a se levantar e a gente vai orar sobre isso. É por intermédio da fé. Não é por uma obra que eu acho que eu faço. Não é por algo que eu creio que eu fiz de bom ou de mal. Não é sobre mim, é sobre Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus já conquistou na cruz por mim, não é mérito meu, senão dele mesmo. Meus irmãos, primeiramente, eu tenho uma pergunta a fazer. E eu quero que você tenha total liberdade, principalmente aqueles que nos visitam. Mas se você deseja entender isso, aquilo que Cristo fez por você, aquilo que Ele já garantiu na cruz do Calvário, e você deseja reconhecer Ele como teu Senhor e Salvador, como o lugar nele aonde você não pode viver mais sem Ele, eu gostaria que você levantasse a mão. Existe esperança em Cristo Jesus. Existe verdade em Cristo Jesus. E Ele nos chama de filho. Eu gostaria, meus irmãos, agora que todo mundo ficasse de olhos fechados. Não se distraiam com a movimentação aqui do altar. Não se distraiam, até mesmo quem está às vezes ao entorno, andando. Eu sei que está quente. Eu sei que daqui a pouco também o almoço vai ser servido. Mas agora é hora de nós estarmos aqui ouvindo ao que o Senhor Deus está fazendo. Aleluias. Eu não gostaria que você se distraísse agora. Mas se você sente que você precisa se reconciliar com esse Deus, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão. Está todo mundo de olho fechado. Levante a sua mão bem alto para que eu possa te ver. Sim, Jesus.
A mensagem da cruz nos mostra a reconciliação. Ah, Senhor Jesus. Aquilo que era para ser meu e seu, o castigo que era para ser meu e seu, foi realmente sobre Jesus Cristo. Amém. Sobre Jesus. Erga uma das suas mãos bem alto se você deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador.